Olá, 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 pessoal, tudo bem? Boa tarde, nós estamos aqui ao vivo, eu e você e eu, para a gente falar um pouquinho sobre essa semana, sobre o medo. Vamos falar um pouco sobre o medo essa semana, que coisa, né? Situações, um estado emocional absolutamente normal, que nós precisamos vencer muitas vezes na vida para a gente poder seguir em frente, para a gente poder se desenvolver. O contrário do medo para mim, né? Claro que isso não é uma questão de português, né? Mas o contrário do medo para mim é desenvolvimento, né? Então você precisa se desenvolver. Então a gente precisa se desenvolver. E o medo trava o teu desenvolvimento, né? Então a gente vai falar um pouquinho essa semana. A Babi vai subir aqui agora e a gente vai falar um pouquinho sobre vitórias contra o medo, em situações práticas, de como você se posicionar com isso. Tudo bem? Oi, tudo bom, Bispa? Boa noite. Tudo, tudo e você? Tudo Eu tava jóia, falando, graças a Deus. eu tava falando um pouquinho pro pessoal que assim, a gente fez uma série semana passada bem legal, que a gente falou sobre frustrações, sobre raiva, sobre ódio, sobre amargura, alguns sentimentos normais do ser humano, mas que uma vez não bem administrados, eles complicam a nossa vida, né? E essa semana as pessoas pediram muito para explicar sobre medo, tipos de medo, como é que são as questões de medo, enfim. Até porque eu estava comentando com eles aqui que medo é uma coisa que não tem como você nunca passar na vida, né? Eu Verdade. acho que é uma coisa, a gente precisa diferenciar o que é o momento, que eu falo que às vezes é um assalto, é um momento de necessidade financeira, é um momento de dor de uma perda, é um momento de situações de insegurança que você soma e que você viveu, até aqueles medos que são crônicos, que eles viram um estado mesmo de você ter uma enfermidade emocional e aí ficar paralisado, né? Como a Bíblia diz, o medo paralisa. Eu queria que você falasse um pouquinho se você já teve alguma experiência de medo na tua vida, que você lembra que foi muito forte para você vencer, assim, sabe? Porque eu sei que para nós mulheres acho que é pior. Acho que a gente é mais, acho que a gente tende a ser mais emocional e às vezes isso fica mais latente, né? Para que a gente possa compartilhar um pouco das experiências, porque eu acho que através das experiências, Babi, as pessoas vão aprendendo, né? Eu acho que não adianta a gente aprender com os livros. Eu falo que a gente aprende, lógico que o livro te acrescenta, mas eu acho que você ouvir a experiência de outras pessoas e ver as tuas, você vai criando essa novidade dentro de você de formas e saídas para as coisas, né? Uhum. E eu sei que você tem experiências fortes. Primeiro, porque você é uma serva de Deus. Segundo, porque você é mãe. Você é uma mulher que tem uma carreira séria, leva as suas coisas a sério. É o pouco que a gente sempre fala, e você sabe que eu tenho o maior carinho com você, assim, você leva a sério teu casamento, você leva a sério tua filha, você leva a sério teu chamado. E eu sei que, por levar todas as coisas muito a sério, você enfrentou situações que você precisou vencer, né? Então, eu Sim. queria que você falasse um pouquinho o que que é o medo para você e, em situações práticas, como que você acha que isso precisa ser vencido? Bom, boa noite todo mundo. Obrigada pelo convite, Bispa. Me senti muito honrada, porque você sabe que eu sou sua fã, né? Que você é uma mulher de uma sabedoria assim gigante, que é referência para muitas mulheres, muitos homens também, né? Então, fiquei muito grata pelo convite. E falar sobre esse tema é um tema que foi muito conhecido, né, por mim. Você me acompanhou em vários momentos da minha vida, né? Uhum, E três momentos que eu acho que foram muito pesados, assim, de medo. Foi há 5 anos atrás, onde eu tive síndrome do pânico. Passei por um processo, foi até que leve de depressão, né? Foi mais a síndrome do pânico realmente que eu tive. Onde foi um processo onde eu precisei, onde Deus começou ali tratar comigo, né? Então, eu sempre fui tá. uma pessoa muito perfeccionista, uma pessoa. Então, assim, minha casa nunca podia dormir com uma louça suja, detalhes sabe, ainda a gente está trabalhando, né? Mas eu era extremamente Tá, perfeccionista e era uma pessoa muito independente. Então, eu era uma pessoa tá. que não, sabe, não queria ajuda de ninguém, que Uhum, eu me virava, fazia tudo sozinha. Como eu perdi minha mãe muito cedo, então eu me virei muito cedo, né? Com 17 para 18 tá. anos, eu tive que
né, mudar, eu tive que, assim, amadurecer, que eu não amadureci em 17, 18 anos da minha vida. Então, quando eu passei essa da síndrome do pânico, foi muito difícil, porque era um assunto que eu não conhecia, era algo que eu nunca tinha ouvido falar assim, tão de perto. Já tinha ouvido falar na televisão e tal, mas nunca ninguém de perto tinha passado por isso. E, então, para mim, foi bem difícil no primeiro momento. Mas, graças a Deus, eu lidei muito bem quando tudo isso aconteceu. Rapidamente eu pedi ajuda. Então, assim, acho que o primeiro passo é você não ficar sozinho, entende? Eu acho que existem coisas que Deus nos coloca como igreja, né? Pra gente compartilhar mesmo. E no primeiro momento eu já corri e fui pedir ajuda, né? Eu lembro até numa madrugada que eu tive uma crise, a gente te ligou, você e o Pedro oraram pelo telefone, eu me acalmei. Foi um processo, foi coisa de 6 meses, eu tava bem, graças a Deus. E aí, nunca mais eu tive nada. A Luísa nasceu, foi tudo bem. Hoje ela já tá com 3 anos. E aí, o ano passado, eu participei de um projeto muito grande de música. E aí foi quando o estresse, ele foi tão grande, né? Que começou a refletir no meu corpo. É o que você falou. Começou a virar uma doença emocional que começou a refletir no meu físico. E um desses dias de gravação, eu tive uma crise muito forte no carro, onde eu fiquei toda paralisada. E aquele dia foi, acho que, o dia que eu mais senti medo na minha vida, porque eu achei que realmente ia morrer. Minha boca secou, meus batimentos começaram a cair absurdamente. Por Deus, assim, tinha um enfermeiro no carro com a gente, ele começou a contar meus pulsos, e até na época o Márcio estava dirigindo, ele só olhava para o retrovisor para o Márcio e falava, vai, porque realmente todo mundo ali achou que eu estava tendo alguma coisa mesmo no coração, alguma coisa assim. Eu cheguei carregada no hospital e eu não tinha nada. Fizeram todos os exames, me reviraram, não tinha nada. Aí, né, deram aquele amansa cavalo, né, que eles fazem. E aí, tudo bem. No outro dia ficou tudo bem, foi uma crise de estresse, vamos ficar bem, papá. Ok. 15 dias depois, eu estava dirigindo, indo para um curso que eu fazia pela manhã, e eu tive uma outra crise dessa, só que eu estava sozinha dentro do carro. Foi Deus mesmo que me fez conseguir chegar na escola, e lá eles me levaram para o hospital também, já fui carregada, entrei para o hospital. E aí a médica falou, olha, você tá com ansiedade. Eu te aconselho a procurar um médico, porque não vai ser bom para você ficar nesse nível, né? E aí vinha todos os sintomas, né? Que dava aquela tremedeira, a mão e os pés suados, angústia, opressão e a sensação da morte, né? Que eles falam, né? E aí eu comecei a achar... E o pior sintoma que eu tive era que eu começava a sentir como se as minhas mãos e os meus pés saíssem do meu corpo. Então, como se eles não funcionassem mais. Sabe quando você dorme em cima do braço e ele fica mole assim? Fica, como se fosse uma cãibra, uma dormência, né? Como você não sente. Eu não sentia pé e mãos e braço. Olha, a coisa mais horrível, assim, que eu já senti. E ali me gerava um medo que eu falei, eu não vou sair nunca dessa cadeia. E aí, passou uns 5 meses mais ou menos, eu fiz terapia com uma psicóloga cristã, eu fiz um processo de coaching que foi maravilhoso, foi muito bom, me ajudou muito a entender tudo isso, porque é de dentro para fora, né, que tem que haver uma mudança, você tem que mudar o seu lifestyle. Né? Quem sofre de ansiedade, quem sofre de estresse, ele precisa entender. E fora as questões hormonais, que aí virou aquela bagunça no corpo. Né? Aí tudo que você possa imaginar desregulou fora do lugar. E foi bem numa época que eu tirei o anticoncepcional também. Então, né, foi aquela batalha. E aí eu decidi, então, procurar um médico, uma ajuda médica. Né? Eu tive até alguns conselhos, né, de não procurar médico, não, isso é espiritual e tal. E aí Deus falou comigo, com o Márcio, falou, tudo é espiritual, só que existem algumas coisas que são físicas que eu criei
os médicos e os medicamentos para aliviar, né, dentro do Sim, processo. sim. Então, realmente, Sim. eu precisava mudar muita coisa internamente, espiritualmente, e Tá, amadurecer como pessoa, né? E foi nesse tá, processo de terapia, de coaching, eu fiz vários cursos, vários de imersão, fiz muita coisa, foi muito bom. Assim, eu cresci muito nesse tempo e procurei sim uma ajuda médica. E aí tá, o médico falou, olha, o que você tem... a gente achava que era a síndrome do pânico, que tinha voltado. E ele falou, olha, o que você tem se chama TAG, transtorno de tá, ansiedade generalizada. tá. Então, o que acontece? O nível da sua ansiedade ele é tão alto que o teu corpo, o Uhum. teu cérebro, ele não aguenta. Então, ele precisa mandar para o teu corpo uma descarga de adrenalina para você não ter um ataque do coração, um AVC, alguma coisa assim. Tá. Então, por isso que eu sentia todas aquelas sensações. E essas sensações se chama conversão. Eu nunca tinha ouvido falar isso na minha vida. Nunca nem... E olha que eu sou super É doido, curiosa eu sei. de médico, Uhum. assim, eu leio muito, né? E nunca tinha ouvido falar. E eu falei, nossa, gente, mas e aí? Tem cura para isso, né? A gente já fica Vai assim, converter o quê? né? E ele falou, não, tem, você vai fazer, a gente vai fazer um tratamento, né, com remédio, mas o principal ponto para ser curada a parte de qualquer ansiedade é aqui no cognitivo. Tá, sim. Então, ele falou, o remédio ele é um paliativo, né? Ele vai te dar aquela Tá, relaxada, aí eu fiz vários exames hormonais, descobri que eu tava com a tireoide alterada. Então, a gente tá. foi cavocando ali tudo para poder achar a raiz. E aí, dentro disso tudo, eu comecei a tratar isso também espiritualmente. Raízes Tá, do meu passado. tá, Se você quiser me cortar, você me tá. corta, hein, Bispa? Não, tô achando ótimo. Tá? Pode falar, tá ótimo. Raízes Uhum. do meu passado. Então, eu fui descobrindo problemas que eu tinha de paternidade, Tá, algumas culpas que eu carregava de muito passado, assim, de coisa de 13, sim. 14 anos. Né? Tá, Deus até me trouxe à memória, até um assunto que eu quase não abro, mas Deus está me falando para compartilhar aqui, que nos meus 3, 4 anos de idade, por aí, eu tive um quase abuso. tá, Então, tá. todas as pessoas que passam por algum tipo desse processo, paternidade mal resolvida, culpa, abuso sexual, gera ou depressão, ou ansiedade, ou síndrome do pânico. Porque são Sim, doenças da alma, da emoção. Então, sim. trabalhar a raiz disso fez com que eu Tá. melhorasse, né? Fez com que eu... Agora, olha que coisa, né? Porque primeiro porque eu acho assim, eu acho que eu vou fazer uma análise das coisas que você falou. Eu acho que uma das coisas que é incrível em você, em primeiro momento, é que você não tem a barreira de se achar um ser humano normal, né? Eu acho que isso é um dos pontos para você começar a vencer os medos na sua vida, ou na minha, ou enfim, na vida de qualquer um de nós que estão aqui ouvindo. Então, às vezes a gente pode ter mil coisas, você vê, você é uma pessoa que canta, você está no altar, né? Você tem eu conheço você de andar com você, sei que você tem uma relação com Deus, percebo claramente que Deus fala com você. Às vezes a gente vê num louvor, ou em ministrações de louvores, ou em muitas situações que a gente vê e sabe que Deus fala. Não tem como Deus não falar com a pessoa, porque você vai percebendo isso. E nem por isso não significa que você não tivesse situações a serem tratadas, né? Então, porque, né, eu soma, aí você falou de 3 fatores aí super sérios. Você soma as situações do passado, que você não pode evitar, né? Você não acorda e fala, ó, bom dia, você nascer nessa família, vou ter esse pai, vou ter essa mãe, vou andar nessa igreja, vou comer essa comida, né? Como se o bebê pudesse fazer isso, né? Existem 1 milhão de situações adversas das quais eu vivi que eu não tenho como presumir que elas vão acontecer. Aliás, o que a gente está vendo agora não tem como presumir, Exato. Eu né? nunca imaginaria. Você teve esse... né? Aí você tem uma situação que você viveu lá no passado. Aí no dia a dia, você falou, eu acho que são 3 pontos muito importantes. Aí no dia a dia você vai somando estresse, né? Que estresse não é um negócio que você quer ter. Ah, não, vou sentar aqui e vou ficar estressada agora porque eu tô de mau humor, né? Não, estresse é excesso de trabalho. Tem coisas que a gente sabe reagir, tem coisas que hoje eu aprendi que eu sei reagir, eu sei falar não e sei falar sim. Até outro dia a gente conversou sobre essa questão, né? De falar não.
Eu hoje sei falar não e sim e equilibrar. Mas assim, a gente também não aprende isso. Isso não é uma coisa que você aprende 2 dias. Então, o estresse ele vai vindo. Aí tem o terceiro ponto, que é o quê? O meu corpo, o seu corpo, o nosso corpo, ele vai somatizando isso em formato de enfermidades, né? Então, foi como você falou, aí eu saio de um estado que é só emoção, eu tenho um histórico, aí eu sou num estado emocional, e aí, além do estado emocional, eu vou no dia a dia, tô com dor de cabeça, aí não cuidei. Você falou uma coisa super séria, que é super normal para quem tem estresse, e a gente não cuida mesmo quando é a tiroide. Ai, tô com tiroide, não cuidei, não vi. Aí eu tô com a deficiência de vitamina no meu organismo, também não vi, não cuidei e tudo mais. Então, quando a gente vai somando esses valores, a gente essas 3 situações, né, que são as coisas do passado que a gente não tratou, que não é nem que a gente não quis tratar, viu, Babi? Eu acho que a gente nem sabe. Então, A tem gente coisas vai. que eu nem lembrava. Não, e tem coisas que a gente vai trabalhando, por isso que eu acho muito importante as pessoas serem abertas, né? As pessoas me perguntaram, Bícia, por que você está trabalhando tanto emocional e tudo mais? Eu falei, porque eu me preocupo muito com o quanto as pessoas querem ser estereótipo e ser aberto e ser normal, e eu chegar e falar, teve várias coisas que eu falei aqui semana passada, situações com as crianças que eu não sei resolver, que eu aprendi, situações com o Pedro que eu não sei resolver, que eu aprendi. Ah, você já teve medo? Claro, tem dias que me dá medo. Né? Ah, tem dias que te dá medo do que está acontecendo? Tem dias. E como que eu supero? Claro, eu oro, eu busco. O que eu acho que a gente não pode deixar é paralisar, porque uma das coisas legais do que você está falando é que você buscou, você foi atrás. Você se interessou lógico que com Deus, porque isso é a tua base fundamental e ninguém tem a menor dúvida disso, mas você também buscou mecanismos interiores e técnicos que pudessem te auxiliar, né? Sim. Você foi sentindo melhora nisso? Como é que foi essa prática depois do dia a dia? Então, assim, eu criei para mim como se fosse uma rotina, né? Então, Legal. de manhã, Tá. assim, infelizmente agora devido a toda essa bagunça, a minha rotina foi Uhum. bem alterada, mas na época que tudo começou, Tá. eu criei uma rotina. Então, eu acordava pela manhã, tomava meu café ali, né? Fazia minha oração, meu momento com Deus. E aí eu já ia fazer uma atividade física, né? Para já liberar Tá. aquela adrenalina do corpo. Então, eu fazia 1 hora Perfeito. de aeróbico, ou caminhada, ou Tá. bicicleta, 1 hora, para dar aquela, Tá. né, aliviada. Depois eu Tá. fazia um Perfeito. alongamento, né, e uma respiração, exercícios de respiração que me Tá. acalmava muito, né? E aí, Perfeito. assim, eu tirava sempre um momento do meu dia para ler um livro, né? Que eu acho que também Tá. a leitura me ajudou muito, né? Tá. Eu gosto muito Tá. de fazer meu devocional da Bíblia para antes de dormir, porque é o momento ali que a gente Tá. está mais tranquilo, a casa está mais Não silêncio. tá pensando o que vai fazer depois, né? Então eu gosto sempre, eu gostava muito de ler um livro durante o dia. Então eu tirava ali o meu momento para leitura e a leitura me ajudou muito, porque acontece, quando a gente sofre algum processo ou de ansiedade, estresse, alguma coisa assim, o nosso cérebro, ele é como se ele sabota a gente, ele me sabotava. Uhum. Então o que que eu Uhum. fazia? Eu lia, porque quando eu percebia que eu lia, eu parava de pensar no que estava acontecendo. E eu entrava dentro Tá. daquilo da leitura e eu começava a estimular partes do meu cérebro que eu não estava mais usando, né? Então, comecei, por exemplo, pintar, porque também, quando você faz alguma coisa manual, você utiliza também o Tá. seu lado esquerdo do cérebro, né? Quando você Sim. usa a sua coordenação mais fina. Então, comecei a procurar coisas que me trouxesse, Uhum. né, um entendimento maior e começasse a usar a minha mente e Uhum. procurar até na palavra que eu ouvia muitas pregações da Joyce Meyer, que ela é bem Tá. focada, né, nessa parte Uhum. emocional, de mente. E era sensacional, porque eu falava, gente, como assim? Né? Ela falava tudo ali. E então me ajudava muito, ouvia pregações, né? E parei de assistir televisão, uma coisa que eu tirei, né? Já faz Tá. muito tempo que eu não assisto televisão, assim, de telejornal, da Atena, essas coisas. E então, assim, e como a Lulu é criança, eu deixava ela, era a minha risoterapia, ela era o meu momento, né, da terapia do riso. Então, tirava sempre um Exato. momento para rir com ela, pra gente brincar, né? Porque até isso foi até uma parte do meu tratamento, como eu perdi a minha mãe muito cedo, eu deixei de ser criança muito cedo. Então, eu deixei algumas coisas para trás. E Deus, quando a Luísa nasceu, que eu passei por tudo isso, Deus resgatou em mim até a minha Sim. parte
de ser criança que eu tinha bloqueado, né? Então... Super, super normal isso, muito sério. É muito comum. E foram, então, coisas que eu adaptei à minha rotina e que eu fui achando caminhos, né, para isso. Então, foi sensacional. E também uma coisa, aprender a falar não e aprender limites, né? Que eu sempre fui aquela mulher maravilha, sabe? Então, eu fazia tudo em casa, fazia tudo fora, fazia tudo. Tudo era... Eu dava conta. Sim. Até o momento que eu falei, eu não dou conta, preciso de ajuda, até mesmo o próprio Márcio, nossa, o quanto ele tem me ajudado, pra você ter ideia, ele tá lá fazendo a janta e eu tô aqui, né, coisas... Fala pra ele, a Bissa falou que vai almoçar aqui hoje, você tá ferrado, vai jantar aqui hoje, você tá ferrado. Pode vir. Então, coisas assim que até ele também, Deus trabalhou com ele, né? Então, eu fiquei uma época que eu não consegui, eu fiquei quase 1 ano sem conseguir dirigir, porque como eu tive as 2 crises no carro, eu associava, meu cérebro associou. Tá. Então, toda vez sim, não, e a gente fica mesmo, é o que você tá falando, trauma, é um né? temor daquilo que já aconteceu. Exatamente. Então, eu comecei a trabalhar isso. Preciso de limites. Então, eu enchi a minha boca para falar, não preciso de ninguém para me levar para lugar nenhum. Até que eu comecei a falar, amor, você vai ter que me levar. Me leva ali, né? Ou me ajuda a lavar essa louça, que hoje eu não tô legal. Ou, né, leva a Luísa na escola. Então, eu comecei a parar de ser tão Aprendeu a pedir ajuda. E pedir ajuda, né? A colocar mais limites para minha vida, para os nãos, né? E foi libertador, né? Foi libertador. E assim, quando eu fui acometida pelo Covid, não sei se você já vai chegar nessa parte. Pode falar. Deus falou... Essa é a terceira fase de medo. Né? Essa foi a terceira. Foram 2, né? E essa é a terceira. Quando... Peraí, quer falar alguma coisa? Não. Quer falar comigo? A Bissa falou que vai vir jantar aqui. Só tô... Vem cá, dá oi. Se você queimar essa comida, eu vou comer aí. E eu comecei a cozinhar agora, ó, na quarentena. E o Bispo faz um macarrão bom também, viu? Vou te falar, viu? É dona, é? A comida dos meninos. Beijo, gente. É muito bom. Deus abençoe. Te amo, querido. E quando a gente passou pelo processo de Covid, Deus falou tão sério comigo, ele falou, eu te preparei emocionalmente para você enfrentar esse momento. Olha que sério. Muito sério. Porque eu acho que se eu não tivesse passado pelo que eu passei, eu além de ter o Covid, eu estava vivendo essa ansiedade ao mesmo tempo e eu não sei o que teria sido de mim. Porque foi um processo... Não ia ter equilíbrio talvez emocional. Foi um processo ia ser muito mais difícil. Foi muito difícil mesmo. Foram dias assim, desesperadores, assim. Só quem eu e o Márcio, assim, que a gente sabe, né? Eu lembro que tinha dias assim que eu não conseguia fazer nada, eu ficava o dia inteiro na academia, porque era como eu liberava a adrenalina, era o único momento que eu conseguia ficar um pouco mais calma. Então, às vezes, eu ficava 3 horas na academia. Andando, e sabe assim, parecia uma hora que eu ia pirar. Então, foram muitos dias difíceis. E aí Deus falou, eu te preparei emocionalmente para ver esse momento, né? E eu senti muito cuidar de Deus em todas as coisas, né? Em todo o processo da história, né? Do Covid. Sim, muito sério. Eu fui uma das primeiras, né? Sim. Da leva aí, a primeira leva. E então, no primeiro momento, quando eu fui para a minha primeira internação, o Márcio também estava positivado, então a gente foi junto. Então, quando ele estava junto comigo, até ali a gente estava tranquilo, a gente estava calmo, estava tudo certo, né? Como se a gente tirou umas férias ali. Não estava entendendo muito o que estava acontecendo. Ainda a ficha não estava caindo de ainda. Jeito nenhum. Quando eu voltei para casa, que eu tive essa piora em 24 horas, que aí eu voltei sozinha pro hospital, eu falei, Senhor, e agora? E o meu maior medo era ter alguma crise lá. Né? Eu falei, Senhor, eu tô tão bem. Eu falei, eu tô no finalzinho do meu tratamento, já tá tudo tão encaminhado, né? A gente já tava preparando já para começar a fazer alta aí e tudo. E aí eu falei, ai, Senhor, orei algumas pessoas que estavam também ali dentro desse processo, orando muito comigo nesse tempo, né? E depois até uma amiga falou, ai, eu orei tanto por você, para que não acontecesse nada, você não ter nenhuma crise no hospital, porque, né? E não aconteceu nada comigo. Deus me preservou em absoluto. E ele falava assim, eu me preparei para esse momento, não precisa ter medo. Então, assim, eu tinha medo,
né, da situação Eu acho que o medo da situação ao redor, né, Babi? Toda uma tensão de uma coisa que não se conhece, né? É todo um ambiente, né? Eu acho que o Covid, ele traz todo um ambiente que você não sabe muito bem onde vai dar, né? Mas olha que tremendo, se você não tivesse confrontado, né? A enfermidade do corpo, não tivesse confrontado o teu passado, não tivesse confrontado o teu emocional nos ajustes que você se propôs a fazer como filha de Deus e como mulher de Deus mesmo, realmente a sua reação teria sido outra. Eu tenho certeza absoluta. Porque no hospital sozinha, e aí chega em casa, tem que isolar a criança, que eu acho isso horrível. Né? O Márcio postou, eu estava acompanhando o Márcio e por aqui e tudo mais, e é lógico que a gente estava orando todos os dias. Mas assim, a gente percebia muito essa questão de ter que colocar a criança no ambiente, fazer do aí a gente tem que ter cabeça para inventar um lúdico para a criança do porquê que aquela situação é aquela, mas na realidade você não está nem afim de pensar do porquê que você vai inventar, né? Porque quando a gente está no cansaço, no desgaste, e para a criança o lúdico é assim, como que eu vou explicar isso sem explicar, né? Aquela coisa assim, né? E aí é a tensão do ambiente, você vê, Deus realmente te preparou, tenho certeza do que você está falando, que é muito sério mesmo. Para ter essa vitória e curar, porque tudo que você está falando aqui cura muitas pessoas. Eu queria até ressaltar, antes de terminar, alguns pontos muito sérios que você falou aqui, né? Ó, você falou um pouco sobre você precisar vencer o seu perfeccionismo, né? E sobre você precisar vencer a sua independência. Duas características que nos acometem medos muito sérios. Porque aquele que quer ser perfeito, ele não vai conseguir, porque nós somos homens espirituais, mas ainda somos carnais e a gente depende de Deus. Então, o perfeccionismo somado à independência nos leva a uma distância da dependência de Deus. Né? Então aí eu preciso depender mais de Deus e além de tudo aprender a depender do próximo. Ó, hoje estou cansada, você pode me ajudar com a comida? Tipo, essa não é uma atitude normal para quem é perfeccionista. Você vê quanto que você aprendeu, né? Porque para o perfeccionista ele tem que dar conta e acabou. Não tem essa situação. Não existe essa regra do posso pedir ajuda. Não existe essa regra do não estou bem hoje e não existe essa regra não vou estabelecer limites. Só que tudo isso que você aprendeu, estabeleceu um equilíbrio entre o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, né? Aí depois você falou outras coisas muito sérias aqui, ó. Se você precisar não estar sozinho, ou você que está em casa, não tenha vergonha de pedir ajuda. Olha que coisa incrível que a Babi falou. Eu fui listando aqui porque eu acho muito importante. Depois você falou uma outra coisa super legal. Fazer atividade física. Né? Ó, você está falando fazer atividade física pro emocional, por causa da questão hormonal. Né? Hoje nós sabemos que é completamente científico você fazer a atividade física. Depois você coloca aqui, ó, estabelecer rotina, né? Estabeleceu algumas rotinas que te fizeram bem. Estabelecer leitura e ouvir ministrações, ou seja, estabelecer algo que entra, né? Para não deixar teu cérebro filtrando sozinho. Né? Sim, não sim. Só a internet, né? Não, por que eu fiz esse resuminho de algumas coisas que me chamaram muita atenção? Porque são coisas que foram instrumentos de cura na tua vida, né? Claro que cada um de nós desenvolve curas de medo, porque eu falo que o medo é o seguinte, enquanto você foi assaltado agora, se tem medo de 5 minutos, tudo bem. Eu falo que passou de um dia, ele fica internamente dentro de você. E se a gente não abrir esse espaço, ó, sou normal, preciso enfrentar e preciso de ajuda, com certeza absoluta, lá na frente ele vai desencadear enfermidades. Sim. Né? E nos nossos perfeccionismos, eu sei porque grande parte da minha vida foi perfeccionista e enfrentei medos por isso. Eu me lembro que se Deus não me ensinasse a tratar essas duas coisas que você teve forte, eu tenho muito forte, tive muito forte, tanto a independência quanto o perfeccionismo. E os medos começaram realmente a vir, travas emocionais, até processos físicos, por não poder ser uma pessoa livre em alguns momentos. E Deus foi fazendo essa liberdade acontecer. Você vê que esse processo... Eu olho para você hoje e vejo uma pessoa mais madura espiritualmente, mais madura fisicamente, mais madura familiarmente, mais madura emocionalmente e de verdade não perdeu nada em enfrentar, não é verdade? Não, com certeza. Né? Deus não dá nada que a gente não pode suportar, né? E eu sempre pensava isso, eu tô fazendo isso porque tem um propósito, né? E eu olhava, eu falava assim, mesmo que eu estou mal hoje, eu estou bem. Eu posso estar bem mesmo estando mal. Era isso que eu falava sempre na minha mente, assim. E eu falava, isso não é ruim, é uma oportunidade. Até o pastor Alberto, né? Eu fiz um curso dele, muito legal.
E aí aprendi muitas coisas. E aí ele falava, né, nisso. Você tem que acordar já sorrindo, entendeu? Não importa se tá ruim, se tá bom, sorria, agradeça e deixe aquele dia ser mais uma oportunidade para você desfrutar, né? Então, eu era uma pessoa que eu também reclamava demais. Então, eu aprendi a ser muito grata. Aprendi a ser grata às pequenas coisas. Então, eu falo, não reclama. Agora eu já fico brava se reclamar do meu lado. E até hoje eu tava no supermercado. O seu ouvido já não tá absorvendo reclamação. Já não tenho mais paciência para isso. O povo já começa... Porque assim, eu falo que quem reclama não quer um amigo, ele quer um aliado para entrar ali e você começa a reclamar com ele. Então, amigo que é amigo, não fica ouvindo a sua reclamação, não. Pelo contrário, te falo, você tá errado. É verdade. Né? E aí, eu comecei a mudar também essa questão. E eu vi que quando eu comecei a agradecer pelas coisas que eu tinha muito esse pensamento. Ai, quando eu lançar uma música, por exemplo, quando eu lançar uma música, essa música estourar para todo o Brasil, aí eu serei feliz e realizada. Cara, nada a ver, entendeu? E aí Deus começou a mudar. Só que ele teve que mexer no ponto que doeu em mim, que era nessa minha questão, né, de Mulher Maravilha, de perfeccionista e de tudo. Então, eu aprendi a ser feliz com o que eu tenho hoje, com o que Deus me deu hoje. Até hoje no caixa de supermercado eu falei pra moça, né? Tava passando a compra, eu falei, ai meu Deus, vou ter que limpar tudo isso. Falei, não, amém. Glória a Deus pra limpar tudo isso. Mas que a gente era feliz e não sabia, a gente vivia reclamando. Se soubesse, eu não tava reclamando, não tinha reclamando tanto. Né? É verdade. Então, a reclamação também foi uma coisa que eu tirei da minha vida. Eu eliminei Glória da minha vida. a Deus. Né? Comecei a ser grata. Meu, esse seu testemunho é maravilhoso. É um testemunho de vitória contra, eu acho que medos emocionais, medos reais, porque eu falo que a gente tem os emocionais. Amanhã eu vou explicar sobre isso, vocês continuem assistindo. Eu vou explicar os tipos de medo, essas diferenças do medo real, do medo que ele é somatizado, do medo que ele é emocional, então e tem o medo imaginário também, que é aquele das quais a situação não estão acontecendo. Então a gente tem classificações para o medo, né? Eu acho que todas as dicas que você deu vencem em todos os níveis, porque efetivamente é um tratar de si mesmo. Eu acho que você é uma pessoa incrível, porque você é uma pessoa que se enfrenta, não tem medo de se enfrentar, e eu acho que você desenvolveu essa defesa, né? Essa defesa de querer corpo, alma e espírito saudável, né? Então, para você que ficou aí, é um super testemunho. A gente vai deixar no YouTube gravado, as pessoas assistem muito depois. Eu fico muito feliz que você pôde participar, porque você sabe que eu amo você demais. Eu também te amo. E a gente tem uma aliança, eu acho você uma pessoa incrível, então que você fique em casa com esse testemunho de vitória contra os medos, de você enfrentar, de você querer ajuda sim. Eu lancei um curso faz 15 dias só, que chama Reorganizando, não sei se eu te falei isso, acho que nem eu tenho. Não, ainda não. Mas esse é um curso de reorganização emocional, por isso que a gente tem falado desse tempo, porque é um curso que fala, reorganizando, né? Reorganiza o seu emocional para depois organizar a parte prática. Aí organiza tempos, atividades, objetivos e estratégias. Mas primeiro organiza medos, ansiedades. Então você que está em casa, faça, é só você clicar na bio, o curso está inteirinho aí. É um projeto de 1 ano e meio atrás. Né? É um projeto de 1 ano e meio atrás, então acho que vale muito a pena. E a gente está falando sobre isso porque são situações que a gente passou, né? Às vezes as pessoas falam, bicho, você passou, passei. Eu dividi um pouco nesse curso, reorganizando. O que é reorganizar? Porque eu falo que a mesa se arruma uma vez só, mas depois você reorganiza muitas vezes, né? O que a gente precisa entender sobre o nosso emocional, do que a Babi está falando? Eu organizei uma vez, eu organizei na minha cabeça que ia ser assim com filho, assim com marido, assim com casa, assim com ministério, assim com dinheiro, assim. Ah, legal que você organizou uma vez, só que desorganizou tudo. Ah, eu tive Covid, desorganizou. Aí mudou o trabalho, desorganizou. Aí teve a Luísa, desorganizou. Então, são várias desorganizações que a gente vive que, na realidade, eu vou ter que reorganizar. E reorganizar não é um problema. Quando eu gostei muito de te ouvir, porque vai de encontro a tudo que eu tenho falado. Não é um problema. O problema é você não querer uma solução. Exatamente. Não é verdade? Então, dá uma palavrinha final para a gente encerrar, mas eu te agradeço demais por ter participado. Foi muito bom. E você sabe que eu sou sua fã. Imagina, né? Como amiga e como você é uma querida mesmo. Uma mulher de Deus. Eu tô esperando seu livro. Você tem que lançar aí um livro pra gente. Ou não, tem que ser uma seleção. Entendeu? Com todos os temas. Sim. Já lançar um livro com todos os temas da sua live. Eu já te dando. Né? É verdade, boa ideia.
É verdade mesmo. Um de cada. Verdade. Mas queria agradecer mais uma vez pela oportunidade. Que Deus abençoe todo mundo que está aqui nessa live, que você possa receber do Senhor, né, essa dependência mesmo de ser filho, de viver uma vida organizada com Deus. Você sempre fala uma coisa, Deus é organizado. Você sempre fala isso, né? É verdade. Isso ficou na minha mente e é uma coisa que eu falo. Se o meu pai é organizado e eu sou filha, então eu também tenho que ser. Então, organizar a sua vida, a sua mente, para que você possa estar alinhado com ele e a tua vida ter propósito, sentido, né? E a gente não tá só de passagem, não. Se a gente tivesse só de passagem, seria muito chato, né? Nós, além de estarmos de passagem, Amém. nós estamos por um propósito aqui na Terra. Então, Deus abençoe. Um grande beijo. Obrigada mais uma vez. Te amo muito, muito, muito. Também. Fala pro Márcio que eu vou mandar o delivery, viu? O cheiro aqui tá Amo maravilhoso. vocês. Amo vocês demais. Beijo grande. Beijo. Tchau, gente.